Eu já trouxe um vídeo aqui no canal listando todas as 13 personalidades do Hulk, mas hoje veremos aquelas que são a nata do nível de força produzidas pela mente do personagem. Ele sofreu diversos abusos durante sua infância, o que fez desenvolver um transtorno de dissociação de identidade, criando inúmeras personalidades na sua mente. Apesar de só 13 terem sido exploradas, já foi mostrado que existem dezenas em sua mente que nunca se manifestaram, então essa lista pode acabar mudando. Mas enquanto isso não ocorre, vamos ver hoje aquelas que são as personalidades mais fortes do Verdão. O Hulk Cinza, mais conhecido como Joe Fixit, mas eu vou chamar de Hulk Cinza porque é mais fácil, foi a primeira personalidade do Hulk a ser criada, por mais que na época a ideia não fosse fazer com que o personagem tivesse personalidades separadas. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram aquela história de que o Hulk seria originalmente cinza, e que ele foi trocado para verde por causa de um erro de coloração na hora de imprimir os quadrinhos. E isso de fato aconteceu, só que nas primeiras histórias o personagem era cinza, e para explicar essa mudança, inventaram que o personagem sofria de transtorno de personalidade. Graças a isso, em determinado momento, a transformação cinza era uma personalidade e a transformação verde era outra, o que, convenhamos, trouxe muito mais riqueza ao personagem do que se fosse meramente cinza ou verde. Essa personalidade fragmentada foi formada principalmente durante os anos do Bruce na faculdade, representado principalmente as emoções nas quais ele sentia vergonha, como luxúria e ganância. Mas por que ele fica tão abaixo aqui na lista? Simples, o Hulk cinza é reconhecidamente a versão mais fraca dentro da mente do Bruce, pelo menos dentre as já apresentadas. Ele é um Hulk bem mais inteligente do que os demais, e quanto mais inteligente o Hulk costuma ser, mais fraco ele é, pelo menos na maioria das vezes. Existem exceções, só que essas exceções têm uma explicação que eu vou deixar para falar mais pra frente nas determinadas personalidades. Mesmo ele sendo mais fraco fisicamente, ainda é insanamente poderoso, afinal é um Hulk, sendo responsável por destruir um meteoro com o dobro do tamanho da Terra com um único soco. A sua troca de golpes com o Coisa fez vidros explodirem em um raio de 1,5 quarteirão, foi capaz de superar um Super Skrull e vencer Rick Jones, que estava transformado em uma versão do Hulk. E quanto ao Hulk cinza, vale fazer duas observações. A primeira é que por muito tempo nos quadrinhos ele teve uma fraqueza à luz do sol. Bom, essa fraqueza ainda existe, só que ela é bem inconstante. A explicação para isso nunca foi muito sólida, e inicialmente o Hulk deveria só aparecer à noite, porque seria uma homenagem ao lobisomem que surge na lua cheia e tudo mais. Só que essa ideia foi deixada de lado e ele passou a aparecer também à luz do dia, porém mais enfraquecido do que durante a noite. As explicações para isso são várias. Algumas falam da radiação produzida pela lua, onde quanto mais alto ela está no céu, mais força ele tem, como se fosse uma espécie de cavaleiro da lua. Só que a melhor explicação, na minha opinião, é que por ele ser fruto de parte da personalidade do Bruce, que é sua vergonha, quanto mais exposto ele está, no caso a luz do sol, mais fraco ele fica, e quanto mais escondido, durante a noite, mais poder e controle ele tem sobre si. Mas esse tipo de coisa costuma variar bastante nos quadrinhos, então não vale a pena discorrer muito sobre isso. E outra observação que vale a pena ser feita é que o personagem já foi acertado com energia anti-gama, basicamente energia cósmica, o que deveria ter matado ele, mas pelo contrário, isso acabou energizando o seu corpo e ele se tornou tão forte quanto qualquer outro Hulk, mas durou pouco tempo e eu não vou considerar isso para o vídeo de hoje. Mas avançando, o Hulk Selvagem é o Hulk mais clássico de todos, aquele que quase todo mundo conhece, e a personalidade de Bruce que representa sua infância perdida. O Hulk Selvagem nada mais é do que a criança interior de Bruce que queria ficar sozinha, e por isso ele tenta se isolar de tudo e de todos. Justamente por ser uma criança, ele fica mais irritado com facilidade, e como todo mundo sabe, geralmente, quanto mais raiva, mais forte o Hulk é. Ele que ganhou a fama de ser um membro fundador dos Vingadores, apesar de que foi algo bem secreto da parte dele, ele só quer ser deixado em paz. Também é o Hulk conhecido por ter uma força quase que ilimitada, afinal, sua raiva é virtualmente ilimitada nessa forma. Mesmo em uma forma mais fraca, ele foi capaz de arrancar sangue do Coisa, levantou todo o pilar da chama sagrada que foi construído para resistir ao poder dos deuses e conseguiu manter aberto um buraco negro. Esse último feito é tão incomensurável em força que chega a ser um dos mais absurdos de toda a Marvel. A força necessária para isso seria algo em torno de 271 decilhões de toneladas, lembrando que ele ainda salvou seus amigos fazendo isso. E se fosse só isso, até dava para engolir. Ele também já separou duas grandes esferas de matéria e antimatéria e lançou elas no espaço. A força dessas duas esferas estavam indo uma contra a outra, era maior do que de uma estrela de nêutrons, então foi como se o Hulk tivesse erguido uma dessas. Ele já socou com tanta força que foi o suficiente para que o calor iluminasse o cosmos, destruiu o universo de bolso, já canalizou energia o suficiente para destruir 2 universos e já fez o multiverso inteiro tremer. Apesar dos feitos ridículos
ciclos de força, ele não é nem top 5 personalidades de Bruce Banner, apesar de que com certeza fica bem na frente do Hulk Cinza e de outras personalidades que acabaram ficando de fora do vídeo de hoje. Já em oitavo, eu coloquei um que eu acho que bastante gente vai discordar, que é o Clan. Ele que é uma persona que foi descrita como sendo o Hulk do Hulk, um título que era só dele até pouco tempo atrás. Ele na verdade nasce da tristeza do Hulk e tem uma força superior ao próprio Hulk tradicional, bem como um fator de cura característico do personagem e garras em seus dedos, se tornando ainda mais letal e perigoso. Clan serve literalmente como seu oposto polar, já que na história que ele aparece, os heróis e os vilões tiveram sua moralidade invertida. Clan é sádico, implacável, desagradável e destrutível, desejando nada mais do que causar destruição sem sentido e banhar-se no sangue dos inocentes. Assim como já citados, a história preguiça do Bruce afeta sua transformação, e Bruce tem bem mais motivos para ficar triste do que com raiva, e por isso, Clan é extremamente forte. Ele facilmente foi capaz de lutar e subjugar o Nova, se movendo mais rápido que o herói, e o socou do Arizona para Paris, o que o deixou gravemente ferido. Também ignorou completamente os ataques da Feiticeira Escarlate, lançando seu feitiço para o Thor enquanto derrubava os demais Vingadores. Mas no geral é só isso. Infelizmente essa é uma história bem mais ou menos e é bem curta, onde o Clan aparece apenas em 2 capítulos. Eu até gostaria de deixar ele mais acima, e eu realmente acho que ele deveria estar, mas aqui eu vou priorizar feitos, coisa que ele quase não possui. Só vou deixar ele acima das anteriores por serem versões base do Hulk, e o Clan é notoriamente acima deles, mas o justo mesmo seria ele estar mais abaixo ainda. E ainda falando de versões teóricas, em sétimo eu coloquei o Hulk da Culpa. Esse que é o Hulk hipoteticamente muito poderoso, mas ele fica só no campo da hipótese, mesmo sem demonstrar nenhum grande feito. Justamente por isso que eu acabei colocando ele em sétimo lugar da lista, apesar de que eu acho que ele deveria estar bem mais acima, figurando nas primeiras posições. Ele foi mostrado apenas 2 vezes nos quadrinhos, mas só uma das suas participações é relevante de fato, que foi um pouco antes da criação do Professor Hulk. Samson, amigo do personagem e psicanalista, fez uma sessão tanto com o Hulk Verde, quanto com o Hulk Cinza e Bruce Banner. Ele encontrou um trauma profundo que Bruce tinha dentro da sua mente, e com ela, uma nova personalidade do personagem, o Hulk da Culpa. Ele que é muito mais monstruoso e grotesco que o Cinza e o Verde, que eram as personalidades originais. Ele também tem um tamanho colossal e é extremamente mais forte que o Hulk Verde e o Hulk Cinza, porque o Bruce tem bem mais motivos para sentir culpa do que raiva, que é o caso do Hulk tradicional. Ele facilmente derrotou o Hulk Cinza e o Hulk Verde quando os dois foram para cima do personagem, e só depois do Hulk resolver todo o seu trauma que eles conseguiram vencer o Hulk da Culpa. Ou seja, fisicamente eles eram totalmente incapazes de vencê-lo, mas como essa é a única participação relevante do Hulk da Culpa, eu deixei ele mais abaixo. Isso porque seria injusto para as próximas versões, que tem muitos feitos perderem as posições por causa de um Hulk que é totalmente hipotético, um Hulk que nunca se manifestou no plano físico, logo ele fica em sétimo, perdendo para o sexto, que é ninguém mais, ninguém menos que o Professor Hulk. Essa que é mais uma personalidade do Bruce Banner que a Marvel não conseguiu se decidir qual seria a origem. Inicialmente ele seria a personalidade definitiva do Hulk, a união do Selvagem, do Cinza e de Bruce Banner. Depois foi mostrado que ele é um estágio da mente do Bruce, onde o Selvagem é o infantil, o Cinza é o adolescente e o Professor Hulk seria o adulto. Mas eu acredito fielmente que a versão que está valendo é a primeira. Quando esse novo Hulk surgiu, foi dito que ele estava maior e mais forte do que nunca, onde o personagem afirmava que podia fazer malabarismos com planetas sem nem mesmo suar. Outros personagens, como o General Ross, afirmavam que o personagem estava muito mais forte, então ele ser superior às versões anteriores é um fato. Nem mesmo ele tinha noção de toda a sua força, onde acidentalmente, com estalar de dedos, ele produzia luz e ondas de choque, afetando todas à sua volta. Mesmo seus golpes mais simples eram capazes de ferir o Abominável, e olha que o Abominável é forte bastante para fazer o Hulk selvagem calmo desmaiar com facilidade, então não é pouca coisa. Outros pesos pesados, como Drax, sentiram o ataque dessa versão do Hulk, e olha que o Drax foi capaz de ignorar completamente os golpes do Coisa. Ele também foi capaz de derrubar o Fanático com alguns poucos golpes, e olha que o Fanático sempre foi muito conhecido por ser um páreo duro ao Hulk. Das personalidades que se manifestaram antes da chegada das próximas, ele era com certeza o mais poderoso, um Hulk que não precisava ficar enfurecido para ter acesso à sua força. Mas o tempo foi passando, novas personalidades foram chegando, e eu acredito que ele ficou para trás, e por isso deixei ele tão abaixo. E abrindo o top 5 de hoje, eu coloquei o Cicatriz Verde. Essa que é a personalidade que surgiu após o Hulk ter sido isolado por aqueles que ele considerava amigos, por acharem uma criatura perigosa demais para conviver com o restante da humanidade. Ele foi para um planeta distante da Terra, foi forçado a lutar como um gladiador, derrubou o império local, se tornou o novo rei, foi aceito, teve uma esposa e estava se preparando para ter um filho. Esse é aquele Hulk que tem o feito de mover placas tectônicas, que nem é o feito mais impressionante dele ao longo da sua trajetória. Infelizmente, ele não conseguiu aproveitar sua nova vida, já que uma bomba explodiu da nave que ele veio e varreu o planeta, junto com sua esposa grávida, onde ele acreditou que foi culpa daqueles que o enviaram. Dessa forma, o Hulk ficou enfurecido como nunca, ganhando tanto poder que ameaçou todos os heróis da Terra e ainda saiu por cima. Ele estava tão poderoso que conseguia viajar do lado de fora da sua nave, ou seja, no vácuo do espaço em uma alta velocidade,
cidade sem nenhum tipo de problema. Ele derrotou o Skrull, que estava disfarçado de Raio Negro, humilhou o Homem de Ferro na sua Hulkbuster, encarou o Motoqueiro Fantasma em uma luta que foi meio que empate e também desceu o cacete no Doutor Estranho. O Doutor Estranho ficou tão desesperado com a situação que aceitou ser possuído por um demônio para bater de frente com o Hulk e mesmo assim conseguiu ser derrotado. Também lutou contra todos os X-Men, humilhando a equipe no processo, dando trabalho ao Colossus, forçando o Darwin a fugir e espancou o Wolverine e por aí vai. Mas sua luta mais icônica foi contra o Sentinela, uma batalha que destruiu uma cidade inteira e levou os dois até o limite. O Hulk foi o primeiro e talvez o único a fazer o Sentinela apanhar tanto fisicamente, onde os dois ficaram exaustos, mas o Hulk terminou por cima. Vale lembrar que o Sentinela não queria aquela batalha, e quanto mais transtornado mentalmente ele fica, mais fraco ele é. Então o Sentinela não estava no seu auge, mas ainda é um baita feito do Hulk. No fim, ele descobriu que quem destruiu seu planeta foram seus próprios aliados, e isso despertou uma fúria ainda maior. O Hulk estava liberando uma energia tão grande no processo que ele estava destruindo o mundo e movendo placas tectônicas simplesmente ao mexer os seus pés. Ele foi obrigado a permitir que o Homem de Ferro usasse suas armas contra ele para que ele fosse derrotado, senão ele iria destruir todo o planeta. Mesmo assim, eu não acho que ele fique no top 3 do vídeo de hoje, até porque as próximas personalidades são muito mais insanas que ele, mas vale mencionar esse aqui que apavorou todo mundo da Marvel. E avançando novamente, em quarto eu coloquei o Hulk Demoníaco, também conhecido como Hulk Diabo, que se tornou uma das versões mais populares do Hulk por conta de um quadrinho recente que é um dos melhores já escritos do personagem e é desenhado por um brasileiro. Não que a parte dele ter sido desenhado por um brasileiro seja relevante para a história, mas pô, é bem legal poder comentar uma coisa assim, né? Ele ficou muito conhecido pela alcunha de Imortal Hulk, mas todas essas alcunhas que eu comentei são a mesma personalidade. Esse é o Hulk mais antigo a surgir na mente de Bruce, ainda quando criança, quando sofria os maus tratos do pai. Ele inclusive é extremamente carinhoso com Bruce, representa o lado da mente do personagem que não consegue conceber amor sem dor. Ele não consegue imaginar ser amado sem sofrer no processo. Essa personalidade retornou após o Gavião Arqueiro matar o Bruce naquela saga horrorosa da Guerra Civil 2, onde ele afirmou que levantou, mas algo dentro dele havia sido desbloqueado. Bruce o descreveu como um oposto obscuro, uma sombra mais forte que ele, mais forte do que qualquer um, forte demais para a morte reivindicar. Ele pode até morrer durante o dia, mas à noite é a hora dele. Esse Hulk é conhecido por ser totalmente imortal, onde ele até pode ser morto a princípio, mas irá retornar instantes depois como se nada tivesse acontecido. Ele ainda conta com um dos feitos de regeneração mais sinistros do Hulk, onde seu corpo foi separado em várias partes e se reorganizou para voltar ao normal. Apesar do Hulk ter uma regeneração fora da curva, ele nunca apresentou conseguir fazer esse tipo de coisa até a chegada do Hulk Demoníaco. Ele comanda o sistema das várias personas e, em certa medida, controla todas as outras, e foi responsável por encarar e humilhar, de certa forma, os Vingadores. Isso inclui o Thor, que nessa época já era o pai de todos, e ao levar um golpe do Hulk, teve o seu crânio quebrado e ficou com a visão turva durante o combate. Seu soco também foi forte o bastante para lançar longe, por mais de 1 km, a Mulher Hulk, que nessa época estava com os poderes aumentados. Ele também ignorou completamente o Hércules e a Jane Foster, na época que ela estava com os poderes do Thor. Sua força era tão incomensurável que ele sobrecarregou o traje de Vibranium do Pantera Negra, algo que era quase impossível segundo o personagem. E eu poderia ficar aqui o dia todo listando feitos desse Hulk, mas o simples fato dele ser dito pelo próprio Bruce Banner como mais forte que todos os anteriores já mencionados, faz com que eu vá deixar ele aqui. Ele só perde para os próximos, que a Marvel vai ter que se esforçar muito para conseguir superar de tão fortes que eles são. E abrindo o top 3 com a medalha de bronze, eu coloquei o Hulk Sem Mente. Ele que é uma versão meio que maligna do personagem que não é culpa de Bruce Banner. Na verdade, é criação de terceiros, no caso o vilão Pesadelo. O alter ego surgiu como resultado das maquinações do demônio e foi projetado especificamente para causar o máximo de caos e destruição. Ele é exatamente o que o nome diz, um Hulk ausente de qualquer pensamento além do desejo de destruir, alguém que não pode ser racionalizado. A única emoção que ele sente é raiva, e ele sente isso o tempo todo. Graças a isso, ele é incrivelmente forte, mas não pode ser controlado, embora possa ser direcionado por uma determinada direção. O Pesadelo usou o medo de Bruce que o Hulk poderia fazer fora de controle e usou esses medos para trazer à tona essa versão. Ele conseguiu encarar todos os defensores ao mesmo tempo, ignorando completamente golpes do Namor, Hércules, Magnum e Homem de Ferro, dominando todos eles no processo. Mesmo sendo derrubado pela Mulher Hulk e pelo Hércules, e depois recebendo um ataque constante dos Vingadores, ele não foi derrotado. Mesmo o Visão atravessando ele, não foi ferido, mesmo atacando diretamente os seus órgãos, e recebeu de peito aberto um ataque do Thor que não estava se contendo. Essa versão é tão insanamente poderosa que levou um ataque de uma arma projetada para neutralizar a energia gama no seu corpo e conseguiu neutralizar isso com pura raiva, mostrando que ele pode produzir energia gama em massa. Essa versão é incapaz de ser transformada novamente em Bruce, já que não existe um Bruce para ser transformado de volta. Logo, ele é imune a qualquer tipo de arma ou ataque que o faça reverter a forma humana. Ele também facilmente extinguiu o fogo do Tocha Humana usando sua palmada sônica, ignorou os ataques da Hulkbuster, derrotou Luke Cage com um único golpe, derrotou o Magnum e estava varrendo tudo que via à sua frente. Nem os ataques
constantes ao mesmo tempo de todos os Vingadores poderiam fazer algo contra ele. Mesmo depois de ter sido enfraquecido, ele ainda era capaz de derrotar os Vingadores, e o Doutor Estranho ainda não era capaz de contê-lo. E é justamente por tudo isso que eu falei, e mais um pouco, que eu deixei ele nessa posição da lista, abaixo do segundo, que é o Filho Fraturado. E antes de falar um pouco dessa personalidade, eu preciso dar uma breve explicação sobre a diferença entre ele e o Cicatriz Verde. No vídeo que eu fiz explicando as diversas personalidades do Hulk, eu falei que essa versão ainda não tinha sido nomeado, e naquela época realmente ainda não tinha sido. Atualmente ele é chamado de o Filho Fraturado, um apelido dado por demônios, mas ainda não existe uma explicação completa sobre quem ele é. Existe uma discussão muito grande na gringa sobre ele ser o Cicatriz Verde regenerado após o fim da HQ Immortal Hulk, mas há quem diga que ele não é exatamente o Cicatriz Verde, mas é uma persona que deriva dessa outra personalidade, o que foi o que o autor deu a entender em explicações por fora dos quadrinhos. Eu vou colocar ele aqui como uma personalidade à parte, já que não existe nada concreto para bater o martelo e dizer se ele é uma personalidade nova ou não. Mas tirando tudo isso, é um Hulk extremamente recente e muito inconsistente também, onde ele tem feitos muito bons de poder bruto, mas também tem coisas como vampiros atravessando seu corpo como se fosse de papel. Na hora de colocar aqui na lista, eu vou ter que pensar na inconsistência editorial, onde um autor vai trabalhar de uma forma como ele deveria estar sendo trabalhado e outro vai fazer com que ele apanhe para vampiros aleatórios. Mesmo com esses desfeitos, ele ainda conta com o fato de ter lutado de igual para igual contra o Thanos. Tá certo que o Thanos estava levemente na vantagem, mas ele subestimou o Hulk e acabou perdendo no final. Ele também já realizou o feito inimaginável de romper correntes que foram forjadas a partir da essência do primeiro firmamento. E foi com essas correntes que o próprio primeiro firmamento prendeu a forma verdadeira da eternidade, que abrange todo o multiverso, demonstrando um nível de poder incomensurável no processo ao quebrá-las. No caso, o Hulk, né? Mas eu não tenho muito mais que comentar acerca dele, já que ele é uma persona muito recente, muito nova. Isso levando em consideração que ele seja algo novo, e não o Cicatriz Verde. Quanto mais eu pesquiso, mais acho que ele é na verdade o Cicatriz Verde, mas só nesse vídeo aqui vou colocá-lo como personalidades diferentes. Mas por fim, aquele que ocupa o primeiro lugar da lista, coloquei o Titã. Eu mencionei mais cedo que o clã foi dito como sendo o Hulk do Hulk, mas quem realmente colocou isso à prova foi o Titã. Ele é extremamente manipulador, inteligente e ardiloso, declarado como a verdadeira personalidade de Banner. A aparição do Titã foi a partir de manipulações de um vilão chamado Senhor do Medo, isso a mando de um vilão clássico do Hulk, o líder, ou do The One Below All, disfarçado de líder. Nunca ficou muito claro quem é que queria que o Titã se manifestasse. Titã tem pele cinzenta e rochosa e uma estatura enorme, ainda mais alta do que as outras personalidades do Hulk que já apareceram na mente do Bruce Banner. Ele também emana uma energia vermelha que faz seus olhos e boca brilharem, e quando enfurecido, essa energia também age como um vulcão. Seus poderes se estendem até mesmo quando Bruce não está transformado, afetando outras pessoas em um bar e deixando todas elas em uma fúria homicida. Isso fez com que Bruce ficasse aterrorizado e criasse o que ficou conhecido como Sala de Máquinas, onde ele tinha completo controle do Hulk como se estivesse em uma nave espacial. Mas o Titã tinha acesso à sala e se disfarçou de Bat Ross, manipulando até tomar o controle, dizendo a Bruce que ele deveria deixar o Hulk ser livre. Quando a personalidade toma forma por completo, ela se mostra forte o bastante para dominar um planeta cheio de monstros Gama que já eram fortes o suficiente para destruir planetas. Mesmo o Hulk na Sala de Máquinas estava sendo humilhado em força nesse planeta, mas para o Titã eles não eram nada. Até mesmo seu espírito era tão forte que o Doutor Estranho não conseguia possuí-lo usando sua forma astral. Titã facilmente o expulsava ao tentar. Em termos de poder, ele estava muito além do Hulk, assim como o Hulk estava muito além do Bruce, mas como todos os vilões de quadrinho, ele acabou sendo derrotado e devolvido ao lugar abaixo. Essa personalidade não faz parte do sistema mental de Bruce, logo, pode ser que algum dia algum roteirista o traga de volta, ou ele pode ser esquecido para sempre, só o tempo vai dizer. Mas é justamente essa personalidade que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou, você já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual desses você acha que é o mais forte e se concorda ou não com minha lista. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!